A doxologia, dando início ao nosso culto. Muito obrigado, Senhor Deus Pai, pela Tua presença nesse lugar santo. Pedido que nós te fazemos, Pai, nessa noite, é que o Senhor receba a cada momento, Pai, desse culto, como oferta a Ti, Senhor, de adoração, de um povo que se reúne, Pai, reconhecendo o Teu poder, Tua soberania, Tua majestade e Teu domínio sobre a vida de todos nós. Reconhecendo também a Tua bondade, Senhor, a Tua benignidade e as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por todos nós. Abençoa-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 57. Salmo 57. Nós vamos ler de forma alternada esse salmo, todo ele. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória. Está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Todos juntos, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória. Amém. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim. Louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito o Salvador. Salmo que fala desse Senhor que nos salva, que nos redime, que nos sustenta. Vamos louvar ao nosso Deus agora. O hino número 2 está no nosso boletim. Louvores sem fim. Sua
Amém, meus queridos. A igreja pode sentar-se. No Salmo 126, do 1º ao 3º versículo, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se há necessidade do Senhor fazer algo na nossa vida, é porque nós padecemos de uma série de demandas. Existem necessidades inerentes ao ser humano, e o Senhor, Ele supre cada uma dessas necessidades. Nós vamos cantar o hino número 3, que fala isso, necessidade. Vamos louvar o nosso Deus, mesmo assentados. Nós carecemos da graça e das misericórdias do Senhor. Vamos orar agora, meus queridos, clamando isso ao nosso Deus, porque temos pecado. Cabe a nós agora curvar nossas cabeças, confessar os nossos pecados, pedir a Deus direcionamento para a nossa vida, no sentido de nos santificarmos a cada dia. Então nós teremos alguns instantes de oração silenciosa. Depois desses instantes, nós vamos orar juntos. Clamamos a Ti, Deus, por perdão, por remissão, porque o Senhor é o Pai da misericórdia, do amor e da graça. Que o Senhor se incline para cada um de nós, Deus, com graça, com justiça e com misericórdia, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, endireite o caminho de todos nós, para que o Senhor fale aos nossos corações exatamente aquilo que precisamos ouvir e nos encaminhe na direção da santificação que aponta para Ti, Senhor.
Santo, santo, santo é o teu nome. E o Senhor requer de nós essa santidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor seja conosco. E que o Senhor nos abençoe, Pai. E nos fortaleça. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, meus queridos. Olhe pra dentro, perceba o momento, é hora de recomeçar. Erga a cabeça e nunca se esqueça, é preciso se levantar. Ouça o que Deus tem a dizer, há uma batalha para vencer. Ouça o que Deus tem a dizer, há uma batalha para vencer. Vamos reconstruir o santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir, deixa Deus falar nossas vidas. Vamos reconstruir o santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir, deixa Deus falar nossas vidas. Mudar. Olhe pra dentro, olhe pra dentro, perceba o momento, é hora de recomeçar. Erga a cabeça e nunca se esqueça, é preciso se levantar. Ouça o que Deus tem a dizer, há uma batalha para vencer. Ouça o que Deus tem a dizer, há uma batalha para vencer. Vamos reconstruir o santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir, deixa Deus falar nossas vidas. Vamos reconstruir o santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir, deixa Deus falar nossas vidas. Mudar. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Amém. Essa canção ela fala que há uma batalha para vencer. Ela já está ganha, foi vencida por Jesus, nosso Senhor e Salvador. E Ele chama a mim e a você, Igreja do Senhor, a caminhar, a perseverar, a não desistir, porque nós somos mais que vencedores naquele que nos amou, amém? Então vamos ficar de pé. Eu convido você a falar com a pessoa que está do seu lado, a convidar ela, vamos louvar o Senhor, vamos adorar. Ele está presente aqui, Ele é digno da nossa adoração, porque se não for para adorar o Senhor, não há motivo para que a gente viva. O Senhor é o motivo da nossa adoração. Então, vamos cantar, se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Mais uma vez, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir,
adorar. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, Caixa. Que bom, meus irmãos, é estar na presença do Senhor, podendo cantar e louvar o seu nome. Convido diáconos à frente. Enquanto cantamos essa canção, Ele exaltado, a igreja poderá trazer à frente os dízimos e ofertas. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez do início. Ele exaltado, o Rei exaltado. Cantemos ao Senhor. Eu louvarei, exaltado,
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses dízimos e ofertas, Pai. Te rendemos graças, porque isso é prova do teu cuidado, Pai, e do teu carinho, Pai, com o teu povo. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Deus, o Senhor possa sustentar essa igreja, Pai, como o Senhor tem feito a cada ano, a cada dia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, que esses recursos sejam usados para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Continuemos louvando ao Senhor. Louvai ao Senhor bem do alto dos céus, louvai nas alturas todos seus anjos e suas legiões celestiais. Louvai sol e lua, estrelas luzentes, louvai céus e céus, pois Ele mandou e foram criados. Louvai ao nome do Senhor. Louvai-o, abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso. Sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor. Mais uma vez de início. Louvai ao Senhor bem do alto dos céus, louvai nas alturas todos seus anjos e suas legiões celestiais. Louvai sol e lua, estrelas luzentes, louvai céus dos céus, pois Ele mandou e foram criados. Louvai ao nome do Senhor. Louvai-o, abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso. Sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai, louvai-o, abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos,
louvem seu nome, pois só Ele é excelso. Sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, meus queridos, pelas nossas crianças. Gostaria de convidá-las a vir aqui à frente. A minha já está aqui. Eu estou todo suado por conta dela. A gente louva a Deus e malha com criança, viu? Para sustentar. Vem cá, amor. Não, vai contigo, papai. Vamos louvar a Deus por essas crianças. Vou pedir a Sandro para fazer essa oração pelas nossas crianças. Oremos. Senhor Jesus, obrigado que estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar e Te servir, Jesus. E que essas crianças possam olhar para nós, ó Senhor, e ver como nós adoramos em espírito e em verdade. E que essas crianças possam crescer através da Tua palavra, com amor, Senhor. E que elas possam ver que só Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Senhor. Abençoa cada professor ali atrás, ó Senhor, que seja cheio do Teu Espírito Santo para transmitir a verdadeira mensagem de amor, que é a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Segura docinho. Vai com mamãe. Gostaria de louvar a Deus ainda pelo aniversário do pastor Marcelo. E a gente vai orar por ele agora. Essa semana, ontem, aliás, foi aniversário do pastor Marcelo e de Márcio, irmão gêmeo dele. Mas o Márcio é bonito. A gente vai orar por ele. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, pela vida do pastor Marcelo. Eu gostaria de convidar o pastor Ed Jesse para fazer essa oração em gratidão à vida do pastor Marcelo. Venha cá, meu filho. Outros aniversariantes aqui no nosso auditório, que possam ficar de pé, para a gente orar também por eles. Parece que não. Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Temos aí duas. Ok. Então agora vamos ficar de pé, todos nós. É o senhor Marcelo, você? Nosso Deus, nosso Pai, a Ti seja todo louvor, Senhor, a Ti seja toda glória, porque Tu tens sido benévolo para com todos nós. Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade tem nos atingido a todo instante das melhores e mais abençoadas formas, Senhor. Nós Te louvamos, portanto, por isto. E nós Te louvamos também pela vida dos nossos irmãos. Particularmente hoje, aqueles que estão aniversariando nesta data ou em datas próximas, e que estão Te louvando de maneira especial pela dádiva da vida, pelo dom da vida que Tu lhes tens dado. A cada um, nós queremos Te pedir, Senhor, que abençoes muito cada irmão que está aniversariando neste momento, nesta época. E particularmente nós pedimos pelo reverendo Marcelo, que Tu tens escolhido para líder do Teu povo, que tens colocado à frente do Teu rebanho, com outros mais, mas que Tu vens utilizando e usando continuamente, já por muito tempo, para fazer esta obra que é tão difícil, mas tão necessária. Nós queremos Te agradecer pelo Marcelo.
e pedir para Ele, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, Teu cuidado, de modo que cada ano que acontecer seja de maiores bênçãos para o seu viver, para a sua vida. Abençoa, portanto, Senhor, guarda-o, dirige-o, assiste-o, como a todos nós também, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo vai trazer mensagem aos nossos corações. Deus te abençoe. Amados, a graça e a paz de Jesus Cristo continuem enchendo o nosso coração. Eu agradeço por todas as manifestações de carinho que recebi ontem e hoje, por ocasião do aniversário. Agradeço mesmo, cada um, que o Senhor Jesus abençoe vocês por esse cuidado de todos que se manifestaram. Agradeço mesmo, com todo o meu coração. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso número 14. Acompanhe, por favor, a leitura desse trecho da Escritura Sagrada. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei em tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus:
Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Vamos clamar ao Senhor que nos ajude a estarmos atentos para ouvirmos e entendermos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração através de sua palavra. Eu convido você a mais um tempo de oração. Convido a fechar os seus olhos, por favor. Ore a Deus por você. Fala assim: Deus, me ajude a, ouvindo a tua palavra, compreender a mensagem que o Senhor quer falar comigo. Senhor, que a palavra do Senhor encontre no nosso coração lugar, e que alguma coisa mude em nós hoje à noite, por causa da presença do Senhor aqui e a aplicação da tua palavra no nosso coração. Fala conosco, ó Deus, por misericórdia, por graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das áreas de trabalho que um pastor precisa atuar é quando uma família passa pela triste experiência de perder um membro. Eu particularmente, entendam, não me interpretem mal, mas eu particularmente gosto. Não gosto que morra alguém da sua família, mas eu gosto de estar presente nesses momentos por entender a importância deles. Até por ter vivido já, eu sempre que posso, me esforço para estar presente. E eu me recordo que numa ocasião, quando trabalhando numa outra igreja, antes de vir para cá, uma das nossas famílias estava sofrendo muito, porque havia perdido alguém muito próximo do membro da igreja. E nós fomos então acompanhá-los desde a notícia, hospital, até aquele momento final, quando nós nos despedimos lá no cemitério. E foi um momento muito difícil, muito doloroso, porque uma das filhas até não conhecia Jesus Cristo, não tinha esperança nenhuma da vida após a morte, e se desesperou e subiu em cima do monte de terra e no caixão e gritava desesperada. Mas vivemos aquele momento e fomos nos despedindo, e eu fiquei ali pelas ruas do cemitério, olhando as fotos, as lápides, e eu encontrei um dos trabalhadores do cemitério, e fiquei conversando com ele, seu Maurílio, e eu olhei assim para aquele tanto de registro de morte. Eu falei com seu Maurílio assim: seu Maurílio, o senhor acha que esse tanto de gente que está morta aqui, que pode todo mundo ressuscitar? Seu Maurílio me olhou meio desconfiado e disse assim: olha, se aquele lá de cima quiser, eu acredito que pode. Eu me calei, fui embora para casa com aquela reflexão no meu coração: se aquele lá de cima quiser, e ele estava falando de Deus, se Deus quiser, Ele pode. Nós estamos diante de um livro da Bíblia que tem lições preciosas demais. O livro leva o nome de seu autor,
Ezequiel. Ezequiel, cujo nome significa fortalecido por Deus. Ezequiel esteve dentre aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Cerca do ano 597 a.C., estava lá Ezequiel, em torno dos seus 25 anos, um cativo dentre outros cativos. E o que registra a história é que Ezequiel inicia o seu ministério profético aos 30 anos, naquele contexto, num contexto de dor, num contexto de angústia, num contexto de dificuldade, inclusive de reprovação do povo por parte do Senhor. O livro de Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 24, ressalta o tratamento de Deus com o povo. Povo este que virou as costas para o Senhor, se entregou a descaminhos, se entregou à adoração de outros que não o Senhor, povo que se entregou à imoralidade, povo que viveu ou passou a viver de maneira desprezível aos olhos do Senhor. E os 24 primeiros capítulos desse texto fala do erro do povo de Deus e do tratamento de Deus com esse povo. Na sequência, a partir do capítulo 25 até o capítulo 32, Ezequiel vai falar de agora Deus se levantando para tratar com os inimigos, com as nações, com aqueles que foram os opressores do povo de Deus diante da vida que levavam. Deus então se levanta contra os inimigos, contra povos como povos de Moabe, de Amon, de Edom, da Filístia, do Egito, enfim. Esses capítulos registram Deus se levantando para tratar com aqueles que fizeram sofrer o seu povo. E aí sim, a partir do capítulo 33 até o capítulo 40, nós vamos ver de forma nítida palavras do Senhor em promessas de restauração, de mudança da sorte, da condição do povo. E quando nós nos detemos aqui ao capítulo 37, o profeta registra uma visão, registra uma manifestação de Deus, levando até ele uma mensagem. E curiosamente, mensagem essa que já traz consigo o significado de tudo quanto Deus mostra ao profeta. E nessa visão, nessa experiência que o profeta tem com o Senhor do povo, ele então traz uma mensagem objetiva, direta, conclusiva, séria, de mudança de realidade. E ele vai mostrar de forma nítida que Deus age em favor de seu povo. Eu quero convidar você a refletirmos na palavra do Senhor, nesse texto, e vermos a ação de Deus em favor do seu povo em contexto tão difícil, tão doloroso. Primeiro é importante que nós entendamos nesse texto que Deus é o conhecedor da condição do seu povo. Por favor, volte os olhos aí para o texto que eu li. A partir do verso número 11, Deus vai apontar para Ezequiel o significado de tudo quanto fora mostrado a ele. Mas eu quero comparar com os irmãos como Deus aponta isso para o profeta. Primeiro eu peço a vocês que leiam versículos 1 e 2 do texto do Ezequiel 37. Vamos lá. Veio... Agora o verso 11 ele diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O povo de Deus havia sido levado cativo, resultado de uma postura reprovável diante do Senhor. E o contexto era esse, de opressão, de escravidão, de sofrimento.
Muitas famílias tiveram seus entes queridos mortos. Muitos pais perderam seus filhos, filhos a seus pais. Muitos viram seus sonhos serem despedaçados e destruídos, segundo o que o próprio texto registra. O povo já começava a dizer assim, que não havia mais esperança para eles. O profeta Isaías, quando fala da condição do povo, ele diz assim, que esse povo põe-se a queixar, dizendo: Deus se esqueceu de nós. Deus não ouve mais a nossa oração. Deus não está vendo o nosso sofrimento. Deus não está vendo a nossa dor. Era o povo escolhido de Deus, mas que agora estava em profunda angústia, num sentimento que lhes arrebatava a alegria. E Deus, quando chama o profeta e dá-lhe uma visão, ele o leva a um vale cheio de ossos. A figura já apresenta a realidade que traz em termos de ensinamento, porque não existia ali vida e nem perspectiva de vida. O texto diz assim, que eram numerosos, era muita gente, e a representação, segundo o Senhor, era do povo dele, muita gente que estava sofrendo. E ainda existe um destaque, diz o texto: e os ossos estavam sequíssimos. E o registro do profeta tem intenção de dizer que não apenas havia desesperança, mas estavam eles desolados. Estavam eles definitivamente sem nenhuma perspectiva de mudança, sem nenhuma esperança de uma vida diferente daquela a qual estavam fadados pelas circunstâncias do momento. O povo de Deus, que havia sido espalhado por todo o mundo daqueles dias, porque haviam desobedecido o Senhor, e então perderam a bênção da comunhão primeira na cidade santa, e na presença do Senhor, e na presença de uns para com os outros. E Deus, chamando o profeta, mostra para o profeta de forma muito nítida que Deus estava vendo, que Deus conhecia a realidade, Deus sabia do que estava dentro da alma, Deus sabia da condição em que o seu povo estava vivendo. E esse é um primeiro ensinamento que mexe com o meu coração, e é o que eu quero chamar a sua atenção. Deus explica para o profeta: olha, o meu povo se sente exatamente assim. Há dor no coração deles, não há vida, não há esperança. A incerteza tomou conta de seus corações, porque eles olham para frente e se questionam assim: e aí? O que nos aguarda? O que vai acontecer? Será porventura que essa situação algum dia vai mudar? E Deus ensina que Ele é o conhecedor da realidade de seu povo. Volte, por favor, algumas páginas da Bíblia, aí mesmo no livro do profeta Ezequiel, agora no capítulo 9. Capítulo 9, versículos 9 e 10 dizem assim: então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. O que Deus está dizendo aqui nos primeiros capítulos é que o povo estava sofrendo como resultado daquilo que plantaram. Alguém vai dizer: Deus estava fazendo o povo sofrer? Não. Deus, que amava o povo, estava ensinando esse mesmo povo que quando nós fazemos escolhas erradas, nós sofremos. Mas o que me deixa assim intrigado, se posso dizer assim, é que mesmo Deus tratando esse povo, no curso da história Deus trata com quem faz o povo sofrer. E agora Deus diz o seguinte: olha, o meu povo está assim. Eles estavam daquela maneira de forma justa, mas a misericórdia de Deus era tamanha que Deus lhes contempla o coração e fala: o meu povo está sofrendo, o meu povo não tem vida e não tem esperança.
O amor de Deus se mostra não apenas no tratamento que Ele dá ao seu povo, porque ama, mas também agora em contemplar o seu coração, e assim abrir diante deles o caminho da restauração, o caminho da cura, o caminho da libertação, o caminho de uma nova história. Deus é o conhecedor da condição do seu povo, e Ele mesmo se apresenta como o grande restaurador. Por favor, queridos, volte o texto, volte os olhos de vocês para o capítulo 37 de Ezequiel. No capítulo 37 de Ezequiel, preste atenção, porque Deus usa a figura na primeira parte do texto, e depois Ele aplica essa realidade na vida de seu povo. Volte os olhos para o versículo número 6. O versículo número 6, e depois ele discorre a partir do verso 7 também, e vai até o verso número 10. No 6 ele diz assim: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito. Percebam, o profeta diz: o Senhor me perguntou, olha, porventura esses que estão mortos, esses que não têm esperança, esses que não têm vida, podem reviver? Podem voltar a ter esperança? Esse quadro pode ser transformado, essa realidade pode ser outra? E o profeta diz assim: Senhor. E Deus diz assim: então profetiza minha palavra, diga o que eu mando. E Deus então chama o profeta para um momento especial, e na visão, no momento primeiro, ele diz, o verso diz que ele, no verso 7, então profetizei segundo me fora ordenado. Agora os irmãos, por favor, enquanto na sequência, por favor, o verso 8 até o 10. Aleluia. Deus dá ao profeta um instrumento da restauração. O instrumento da restauração era a palavra de Deus. A palavra de Deus que deveria estar associada à obediência, porque ele diz: eu fiz exatamente como Deus mandou, e eu profetizei, eu falei a palavra de Deus, e quando falei a palavra de Deus, ele registra isso, comecei a escutar um barulho, que coisa louca, insana, estrondosa, algo que amedrontaria qualquer um, mas ele estava na presença do Senhor, e de repente ossos começam a se chocar a ossos, e cada osso se une ao seu osso, e a carne se estende, e os tendões se estendem, e de repente corpos são restaurados da sequidão. E diz o profeta: mas não tinha o Espírito. Profetiza que o Espírito se manifeste, e dos quatro cantos, dos quatro ventos venham e ordene vida sobre eles. Quando nós voltamos os olhos para o versículo 12, ele fala assim: portanto profetiza e diz: agora, o meu povo, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está dizendo: olha, eu vou fazer com vocês exatamente como essa visão. Vou tirar o meu povo de onde quer que estejam espalhados, e os ajuntarei de novo, e os restaurarei, e lhes darei vida, e o meu Espírito vai restaurar o meu povo.
Deus usa o profeta para trazer uma palavra, uma promessa de restauração. Entendam, meus irmãos, a situação era caótica, o estado deplorável, a visão era clara, e Deus diz: o que você está vendo é como o meu povo está, não tem mais vida, não tem mais esperança, mas profetiza, a minha palavra é capaz de mudar um estado de morte em vida. Não existe situação extrema que não possa ser transformada pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. Percebamos no texto, Deus se apresenta como alguém que conhece, Deus se apresenta como aquele que restaura. Agora diz o seguinte: o segredo da restauração está na palavra, na obediência à palavra, no anúncio da palavra, na vida da palavra, numa submissão ao Deus da palavra. Isso é absolutamente compreensível, porque Deus se apresenta como o Senhor do seu povo. Por favor, de novo para o texto. Na segunda parte do verso 6, ele diz: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora eu vou inverter e peço que vocês leiam a segunda parte, versículos 13 e 14, em alto e bom som, irmãos, por favor. Sabereis aleluia. Deus se apresenta como o Senhor, em letras garrafais, como o próprio nome de Deus, o Jeová, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que não se compara a ninguém, ou que ninguém se compara a Ele, aquele que agindo ninguém impede, aquele que quando abre ninguém fecha, aquele que se manifesta ninguém pode impedir. Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor, vocês vão saber que eu sou o Senhor quando eu me manifestar e cumprir a minha palavra, as minhas promessas. O que Deus está dizendo é o seguinte: em contraste, ou diferente desses outros que vocês inclusive adoraram, em contraste dessa postura em terem se dobrado diante de outros que não sou eu, ou que não era eu, Deus diz o seguinte: vocês vão saber que só existe um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro sou eu, que prometo e cumpro aquilo que eu prometi. Deus olha para um povo sofrendo e se compromete consigo mesmo, porque quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa, porque o seu nome é estabelecido e firmado quando suas palavras se cumprem na vida dos seus. Deus diz o seguinte: olha, eu vou me manifestar, e me manifestando, vocês vão saber que só existe um Deus que pode tudo, que ama vocês e que muda a realidade de cada um. Meu irmão, Deus conhece seu coração, Deus conhece sua vida, sua história. Deus sabe se neste momento eu estou olhando para ossos secos ou sequíssimos. Deus sabe daquilo que você carrega no coração, na alma. Deus sabe como você está. Deus sabe como estão as coisas dentro da sua casa. Deus sabe como estão as coisas no seu trabalho. Deus sabe como estão as coisas nessa igreja. Deus sabe. Isso precisa fazer brotar em nosso coração esperança,
É mais do que isso, é certeza de que esse Deus que sabe é o mesmo que se levanta para restaurar. É o mesmo que se levanta para mudar a realidade. É o mesmo que diz o seguinte: está seco, está sequíssimo, mas eu vou mudar essa realidade. É o Deus que nos garante a certeza da sua presença próxima. Quando Isaías responde ao povo que se queixava da distância de Deus, Isaías então registra a palavra do Senhor e dizendo para eles o seguinte: olha, será possível que um Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, não vai conhecer a condição de vocês, a maneira como estão vivendo? Ensinando aquele povo a descansar, ele registra assim: olha, até os jovens de exaustos caem. Tentam conduzir a vida por si mesmos. E ele fala com o povo: mas os que esperam no Senhor, os que se rendem a Ele, os que se prostram diante dEle, os que ouvem a sua palavra, os que se rendem à sua verdade, esses terão suas forças renovadas. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu irmão, Deus tem promessas em sua palavra de manutenção da vida dos seus e de cumprimento de propósitos soberanos que ninguém e nem nada jamais poderão mudar. Um dos ensinamentos marcantes do livro do profeta Ezequiel é exatamente a soberania do Senhor. E eu preciso dizer: se você é um escolhido de Deus, se já se rendeu a Jesus Cristo, você pertence a Ele. A igreja é dele e Ele promete sustentar essa igreja todos os dias para cumprir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para a sua igreja. Eu sei que às vezes fica difícil. Eu sei que às vezes dói. Eu sei que às vezes não temos resposta. Eu sei que às vezes não entendemos. Eu sei que às vezes nos sentimos só. Eu sei que às vezes parece que Deus está distante e até que se esqueceu. Mas Deus leva o profeta para o meio daquela realidade dura e seca e diz: está vendo isso aí? O meu povo se sente desse jeito, mas por causa da minha palavra, do meu poder, da minha manifestação, vou mudar a realidade do meu povo e eles serão reunidos, restaurados e saberão que eu sou o Senhor. O que nos resta, meus irmãos? O que nos resta? O que nos resta é a sensibilidade. A sensibilidade para ouvirmos a palavra de Deus. Para ouvirmos e sermos pregoeiros dessa palavra. Comprometidos com a verdade de quem nos chamou, porque a palavra que muda a realidade é a palavra dele. Quem põe vida é ele, quem restaura é ele. E quanto mais nós nos envolvemos com as coisas dele, mais nós percebemos a sua manifestação em nós e através de nós, e os propósitos e os caminhos que ele mesmo escreveu para que nós sigamos, eles vão, estabelecidos que são, serão cumpridos, porque Deus nos garante permanecer de pé. Já encontrei muitas pessoas que me disseram: pastor, eu não acredito mais, não tem mais jeito, que foram desafiadas a se dobrar e confiar no Senhor, e mergulhar em sua palavra, na verdade, e que experimentaram a manifestação divina em mudar a sorte e dar à vida cor de novo, esperança de novo, alegria de novo. Deus nos amou de tal maneira
que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo ensina que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. A Bíblia nos garante que aquele que começou a boa obra em nós, aleluia, há de completá-la, porque o Senhor é fiel em suas promessas. Eu quero te desafiar, meu irmão, hoje à noite, a apresentar a sua vida, quem sabe sua sequidão, diante do Deus que pode tudo, e crer que pelo poder da sua palavra, a vida toma o lugar da morte, e o seu Espírito nos enche e nos capacita a viver como vitoriosos por causa da cruz de Cristo. Feche os seus olhos, por favor, meu irmão. Pense um pouquinho na sua vida, quem sabe na sua casa, ou ainda na igreja. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus. Ele conhece, Ele restaura, porque Ele é o seu Senhor. Perceba o momento, é hora de recomeçar. Erga a cabeça. Erga a cabeça e nunca se esqueça. É preciso se levantar. ouça o que Deus tem a dizer. Olha, há uma batalha para vencer. Ouça o que Deus tem a dizer. Há uma batalha para vencer. Vamos reconstruir. É tempo de restauração. O santuário de Deus Pela manifestação de Deus em nós e através de nós. Aleluia. Deixa Deus falar nossas vidas. Vamos reconstruir o santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir. Deixa Deus falar nossas vidas mudar. Vamos ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez. Olhe pra dentro, perceba o momento. O mesmo Deus que operou lá naquele momento, naquela visão, na vida do povo, é o Deus que está presente aqui. É o Senhor da sua vida, da sua casa, é o Senhor dessa igreja. Levantar, ouça o que meu querido. Deus tem a dizer. Há uma batalha para a palavra de Deus vencer. que nos capacita Ouça a o vencer. que Deus tem a dizer. Há uma batalha para vencer. Vamos reconstruir o
santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir, deixar Deus falar nossas vidas. Vamos reconstruir o santuário de Deus em nossas vidas. Vamos reconstruir, deixar Deus falar nossas vidas, Senhor, o Senhor conhece. O salmista ainda diz assim: o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe como estão as coisas no íntimo, no coração de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe, ó Deus, se existem aqueles que aqui se encontram ou se sentem secos, vazios, sem esperança, machucados. O Senhor conhece. Então eu imploro que por misericórdia, pela graça extraordinária do Senhor, o Senhor tome cada um dos seus filhos aqui nas mãos, assim como cada família e toda a nossa igreja, e ajude-nos a sermos envolvidos pelo poder que há na palavra do Senhor, e que esse poder possa encher-nos também de esperança, de ousadia, e que assim sejamos aqueles que creem nessa palavra e que são anunciadores dessa palavra, enquanto vislumbram melhor, enquanto percebem, enquanto veem a ação extraordinária e sobrenatural do Senhor. Que nessa noite, Deus, o Senhor levante aqui um exército sobremodo numeroso de gente que luta numa batalha que já foi vencida por Cristo e que nos garante a vitória. Que hoje à noite o Senhor fortaleça os joelhos trôpegos, que o Senhor renove o ânimo, enxugue dos olhos as lágrimas e faça desse povo um povo que luta na força do Senhor. E que todos vejam e saibam que o Senhor é o nosso Deus. Que os outros olhem, como foi com o povo no passado, as outras nações que viram e disseram: olha, quão grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E nós vamos dizer: sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Queremos voltar com júbilo trazendo os peixes, mesmo que a semeadura seja feita em meio às lágrimas. Que o Senhor opere com graça e misericórdia, e que o exército poderoso, por causa do poder da palavra do Senhor, se estabeleça nessa igreja, e que nós continuemos a jornada na dependência do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, temos pessoas nos visitando. Chegou somente um cartão na minha mão. É o Valdênio Marcos e a Lidci, ou Lidci, perdão, eu não falo inglês. Está aqui atrás, ó. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. E o Valdênio é capelão do Hospital Evangélico, meu amigo. Deus te abençoe e te dê muita sabedoria. Seja bem-vindo à casa de Deus. Tem mais alguém visitando a gente nessa noite que a gente não teve a oportunidade de pegar o nome? Então, graças a Deus.
Gilvan. Sim, bem lembrado. Marcelo me lembrou aqui, na próxima semana nós não teremos o nosso culto regular, nosso culto aqui no templo, por conta do carnaval, como se torna difícil a chegada, até perigoso. Nós exclusivamente na semana que vem, no domingo que vem, também na sexta-feira, no Livre Acesso, nós não teremos culto aqui, mas na semana seguinte retornaremos. Quarta-feira já tem culto, graças a Deus. Meus irmãos, a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Meus irmãos, dando continuidade àquele comunicado que nós fizemos na parte da manhã, quando o Conselho da Madalena recebeu no último dia 20 a carta renúncia do reverendo Edilson. O Conselho vai fazer a leitura do edital e logo após a leitura eu queria fazer a convocação da Assembleia. Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana da Madalena. O Conselho da Igreja Presbiteriana da Madalena, conforme prescreve o artigo 9º, caput da CIPB, nas suas atribuições, através do presente edital, convoca todos os membros da Igreja Presbiteriana da Madalena para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sua sede, situada na Rua Real da Torre, 374, Madalena, Recife, Pernambuco, às 10h30 do dia 16 de março de 2014, com a seguinte ordem do dia. Leitura da carta de renúncia do reverendo Edilson Olive Ramos. Leitura da exposição de motivos dos presbíteros membros do Conselho da Igreja Presbiteriana da Madalena. E tratar deliberações concernentes a essas ações. A Igreja será ouvida em conformidade com o prescrito no artigo 138, a linha A, combinado com o artigo 9º, parágrafo 1º, a linha B, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está-lá-se-á a Assembleia Geral, em primeira convocação, às 10h30, com um quórum de 1/4 dos seus membros comungantes, residentes na sede eclesiástica, e em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial, artigo 2º, caput e parágrafo 2 do regimento interno da IPM. Imprescindível a observância do prescrito regimental contido no artigo 3 do regimento interno da IPM. Artigo 3. Será observado nas assembleias o decoro parlamentar de praxe, como seja, pedir a palavra por ordem, falar de pé, cada um por sua vez, cabendo ao presidente manter a ordem. Para o discurso de prazo regimental, artigo 4º do regimento interno da IPM, este edital entra em vigor a partir da leitura no púlpito, no culto deste dia. Recife, 23 de fevereiro de 2014. Meus irmãos, pela manhã a gente viu uma palavra sobre a Deus vivo da igreja. E eu fiz uma pergunta: quem é que acredita nesse Deus vivo, nesse Deus que está presente em nossas vidas e que está diante da igreja? Quero dizer para vocês o seguinte: o reverendo Edilson fez a renúncia na parte da manhã, a pedido dos 12 presbíteros que, por unanimidade, resolveu que nós não tínhamos mais condições de trabalhar junto ao mesmo. Só foi dito que no artigo 138 nós temos 3 opções, a linha A, B e C, e uma das 3 seriam utilizadas. E nós optamos pela primeira. Que o Senhor tenha piedade
de nós, use sua misericórdia. E conclama a igreja a orar, colocar os joelhos no chão, e aqueles que já tomaram algum tipo de partido possam estar observando que na data do dia 16, todos os esclarecimentos será dado por conselho dessa igreja, para que o que nos levou a esse momento. Então, que o Senhor da igreja tenha piedade de cada um de nós e que possa exercer a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos crer na ação dele em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis. Que o Senhor da igreja instrua cada um de nós e nos guie à postura que ele requer de nós, para que a glória dele seja manifesta através das nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, obrigado. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Na palavra do Senhor está escrito que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e regozijarmos. Isso é de gente que entende que a vida é um presente do Senhor e que não existe nada que fuja do soberano controle do Senhor. Eu peço que o Senhor ajude-nos, a todos nós, ao reverendo Edilson e sua casa, a cada presbítero dessa igreja e sua família, a cada pastor da igreja e sua família, a cada membro da igreja e sua família, enfim, que o Senhor nos ajude a todos, para que nós possamos, sensíveis à voz do Senhor, nos portar, agir e reagir, conduzidos pelo Senhor. Que o Senhor nos aprove, ou que sejamos encontrados aprovados diante do Senhor em tudo o que fizermos. E que o Senhor, por misericórdia, nos ajude a, como igreja, levar adiante o que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, o consolo, a ajuda, a instrução, a ação do Espírito Divino seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Esse dia, a presença do Senhor.